toda, assim, né, querendo até falei: "Nossa, só falta na hora da reunião tá de chuva, né", e a gente às vezes é um risco que todo mundo corre, não tem jeito, né. É internet, é problemas climáticos, né, mas é isso. Eu sou do seguinte, a gente faz aquilo que é possível, né, não adianta a gente querer fazer aquilo que não dá, né. Mas tá bom, gente. Agora, né, que já temos mais aí presenças, boa noite a todos, né, sejam todos bem-vindo a essa segunda reunião, né, do nosso curso aqui, do nosso grupo. Hoje nós já vamos começar aqui um tema para estudo, já faremos também uma atividade lá no nosso portfólio, né, então hoje a gente vai usar ele, né, então até se vocês já quiserem, né, abrir aí a nossa sala, né, e pegar o portfólio e já deixar ele aí minimizado aí para já ficar mais prático, né, eu vou até ver se eu espera lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, aí eu posso estar dando uma explicação, de repente alguém aqui que não está ainda acostumado, né, a fazer isso aqui. Espera lá que eu vou pôr para lá aqui, a nossa sala. Então, antes de apresentar nosso roteiro, eu já vou fazer isso então. Eu vou colocar aqui para vocês a nossa sala e já faço aí uma rápida explicação, né, se às vezes alguém esqueceu, se alguém ainda não sabe, né, está participando aqui pelas primeiras vezes, e aí então já vai saber onde é que nós vamos. Então aqui a nossa sala, né, nosso ambiente virtual, aqui é a parte do mural, né, onde ficam as nossas informações principais. As nossas atividades avaliativas ficam aqui, ó, nessa abinha atividades, então você vai pegar aqui, ó, e você vai lá no onde está atividades avaliativas, certo? Então, qual que nós vamos fazer aqui, né, durante o curso? A atividade avaliativa 1, portfólio, né? Então, você vai abrir o portfólio, tá? Aqui é o seguinte, gente, eu venho aqui, né, eu vou ver instruções, aqui para mim vai aparecer aqui, né, para vocês ele vai aparecer aqui, ó, nesse canto direito, onde eu tô aqui, ó, com a seta. Aí lá em cima, assim, ó, você vai até por aqui assim, ó, nesse espaço aqui, ó, você vai encontrar o seu, ok? Daí é algo com esse desenho aqui, né, portfólio, aí você vai abrir o portfólio, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui agora, porque como ele já ficou em outra. Deixa eu ver, apresentar outra coisa. Aí, vamos conseguir apresentar aqui para vocês. O portfólio. Olha lá, o portfólio, né. Então todos vocês têm um desse. Então aqui, ó, você vai nos primeiros slides, você vai ter informações, ó, orientações. Interessante ler, né, para depois você poder fazer aqui um bom trabalho. Então aqui, esse slide aqui é orientação, depois o slide 3, ó, o que você vai fazer aqui nesse slide? Mas você pode fazer num momento aí, tá, não precisa ser agora. Você vai colocar uma foto, ó. Aqui acho que você dá até para você tirar uma foto de você aí, ó, se você clicar aqui nessa maquininha. Ou você buscar, né, uma foto que você tem aí e coloque ela aqui. Aqui você faz aqui as suas informações principais, né, seu nome, sua função, né, você é professor, pedagogo, professor de que componente, e aqui o local de atuação, né, a sua escola.
E aqui escreva alguma coisinha sobre você, né? Algo aí para gente, para ficar registrado aqui, né? Depois temos mais alguns slides, ó, que vai explicando coisas, como você vai ser avaliado na questão do portfólio, né? Que são as rubricas, né? Os critérios, né? As rubricas nada mais é do que os critérios que você precisa, né, fazer ali, atender para ser bem avaliado. Temos aqui até um vídeo, olha, já vem com um link ali para você assistir. É um tutorial, né, para completar o seu portfólio. Então, você pode, né, caso tenha dúvidas, pode estar assistindo. E aqui, então, começa, né, o material propriamente. Aqui você vai escrever seu nome, o nome do seu formador, formadora. E aqui, gente, ó, no slide 8, grava bem esse slide 8, é a reunião de hoje. Então, o que nós vamos fazer no decorrer da reunião? Nós vamos colocar aqui a data, né, de hoje, ó, insira aqui a data da reunião. E aqui, né, após você assistir a reunião, ver o conteúdo, você vai escrever aqui o que você viu no encontro, né? Como o que você viu no encontro de hoje contribui para a sua prática e possível implementação no grupo de estudo, certo? E depois, gente, esse é o 8º slide. No 9º slide, nós vamos ter uma atividade hoje, que ela será uma parte individual, outra parte, né? Tudo se encaminhando bem aqui, nós vamos fazer uma parte também em grupo. Você vai colocar o link da atividade aqui hoje, tá? Aqui está escrito assim: insira aqui o print link, porque ou você vai inserir o print ou o link. Hoje, no caso, nós vamos ter somente o link, tá? Da produção que nós vamos realizar hoje. Beleza? Perfeito? Todo mundo entendeu? Aí depois, é lógico, os demais slides, né? Serão para as próximas reuniões, ó. Aqui, não é toda reunião que tem, sabe? Não é toda. Por exemplo, na próxima reunião não vai ter preenchimento de portfólio, tá? É só mesmo nas reuniões que tem. E beleza, então. Acho que daí, né, todo mundo conseguiu aí. Eu já vou explicar a questão aqui de você conseguir depois, né? Não, mas aqui não é depois, é no outro documento. Então, não vou explicar agora, porque não está na hora ainda. Então, beleza? Daí, minimiza o seu portfólio aí, né? Deixa ele aí para o momento correto. Tá? O meu aqui eu vou até fechar, né? Porque esse aqui é só um modelo, certo? E agora vou voltar a compartilhar. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu? Encontrou seu portfólio, né? Tá tudo certinho? Ótimo. Se alguém tem alguma dificuldade, né? Qualquer coisa aí, depois a gente pode ver isso daí individualmente, ou assim, é só a pessoa, né, que tiver a dificuldade. Beleza? Mas acredito que está bem, bem tranquilo. Bom, então agora vamos lá para o nosso roteiro de hoje. Depois, no momento, né, propício, a gente vai estar pegando lá o nosso portfólio. Bom, reunião de hoje, reunião 2, né? Lembrando, boa noite aí aos demais que foram entrando, né? Que eu já estava conversando aqui. Qualquer coisa, se você não pegou todas as informações que eu já falei, depois eu retomo, tá? Mas a Rosana, que bom, Rosana. Rosana vai repor aqui na nossa turma hoje, tá? Ela é da turma de segunda-feira. Acho que tem mais alguém também. Então, assim, eu vou estar sempre colocando, né, os links para vocês nos grupos das reuniões, porque vai que alguém precisa participar de outra, né, que não a sua reunião.
Aí já fica tranquilo. Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje? O nosso tema hoje é sobre o SAEB e a recomposição da aprendizagem, né? Então depois você pode até pensar assim: "Nossa, não aguento mais falar sobre isso", né? Mas calma, nós vamos falar ainda muito sobre isso, para o consolo de todos. Então, o SAEB é a recomposição da aprendizagem, mas qual vai ser o nosso foco, né? Caminhos para reduzir defasagens e desenvolver habilidades, né? Então, nós não vamos falar ali do SAEB numa dinâmica de falar dele em si, né? Nós vamos falar assim, que caminhos que nós vamos, né, estar tomando aí, já fizemos, estamos fazendo e ainda vamos fazer aí para, né, essas defasagens dos nossos alunos aí. É claro, né, que o foco é o SAEB. E hoje, no dia 27, né, hoje 27/5, esse roteiro aqui é para essa semana toda. Vamos lá, segundo. Opa, já travou aqui, ó. Sempre o nosso recadinho, né, da participação ativa, com a câmera aberta, justificando quando você não puder estar, né, mas também procurando estar sempre aí no computador para facilitar as suas atividades, né. Hoje mesmo a gente vai ter aí coisas para digitar, né, entre outras. Estou procurando uma tomada aqui, mas não estou achando mais nenhuma. Já usei todas. Acho que não sobrou mais nada. Então tá, fica sem. Bom, só ia colocar o celular para carregar. Objetivos. Então, quais são os objetivos do dia de hoje? Compreender os objetivos e a importância do SAEB. E construir uma trilha de ações engajadoras para o SAEB a partir de práticas já realizadas e planejar novas estratégias que promovam o envolvimento da rede. Esse segundo objetivo aqui, na verdade, ele vai ser aí o nosso em ação de hoje, né? Essa construção aí de uma trilha, né, de ações. E, né, pensando aqui nos objetivos do SAEB. Sempre lembrando que nós não podemos, né, apenas pensar no SAEB como uma avaliação externa. É claro que ele é uma avaliação externa, né, mas essa avaliação, ela pode contribuir diretamente para a melhoria da prática pedagógica, né. Então, de que maneira isso pode acontecer, né? Ao interpretar os resultados de forma pedagógica, os professores podem identificar quais habilidades precisam ser retomadas e planejar ações intencionais de recomposição, né? Então, não é a avaliação, né, o ponto final, né? Então, você sempre vai partir de novas práticas, né, a partir dos dados que se tem, né, de um SAEB para o outro. Então, quais são as maiores defasagens, né? Geralmente, isso é geral. Os alunos têm mais dificuldades em determinados descritores do que em outros, né? Tem alguns conteúdos, especialmente aqui na matemática, que se faz mais difícil para os alunos, né? Que é de maior, tem uma complexidade, né, de compreensão. Então, a tendência é que eles não vão assim muito bem em determinados descritores. E aí, então, né, sabendo disso, né, a gente pode, né, planejar as nossas práticas, né? Então, se eu sei que tem um determinado conteúdo que o meu aluno tem mais dificuldades, né?
é ali que a gente vai procurar trabalhar, né? Então, o SAEB, ele também serve para isso, né? Como um documento aí de medidas para tudo isso, essas defasagens. Vamos falar mais sobre isso ainda aqui no decorrer, né? Mas agora nós vamos ver aqui a nossa agenda. Então, na nossa agenda de hoje, nós temos aqui o acolhimento, vamos ter um pequeno vídeo de reflexão. Nós vamos ter alguma coisa sobre a nossa experiência, ações inspiradoras, né? Sugestões, ideias aqui para, né, as ações do SAEB. Vamos ter um momento em ação, que, na verdade, hoje ele vai ser dividido em partes, né? Acho que eu já comentei. Nós vamos fazer duas partes individuais e uma parte onde vocês vão se juntar ali um pouquinho com um grupo, né? Os colegas de vocês aí, e debater ali fechar algumas ideias, ok? E depois, então, o final ali, a conclusão do nosso dia de hoje, que vai ser ali o nosso formulário de avaliação do dia, né? E o finalmente ali da nossa reunião. Então, já está aqui. Gente, aqui, ó, é um cronograma, né, que vai aqui acompanhar a gente por toda a jornada. Então, ó, veja bem, nós já fizemos o acolhimento e hoje estamos na segunda reunião, né? Então, já foi ticado aqui os 2 dias. E aqui também, ó, nesse cronograma, a gente já tem a visão das aulas que virão, né? Então, já dá para pensar em algo, o que eu vou poder fazer de implementação, né, na minha turma, né? Já tentar escolher uma turma, né? Já ir pensando, formulando o pensamento para isso. Então, olha aqui, nós vamos trabalhar no próximo encontro uma estratégia metodológica chamada GIC, tá? Não vou já dar aqui todas as informações dela hoje, não, tá? Só falar que é uma estratégia metodológica. E nós vamos ver essa estratégia aplicada em uma aula do primeiro ano, né? Ou do segundo. Não, é do segundo, né? A função agora está trabalhando no segundo. É isso mesmo. Então, do segundo ano. A função ainda está no primeiro ano. Mas nas aulas do RCO, ela não vem no segundo? No segundo agora... Vem no primeiro. Vem no primeiro. No segundo estou trabalhando ainda. Tem sim no segundo ano, no nivelamento, função do primeiro grau. Sim, sim. Mas é bem básico. Tá. É que eu não tenho primeiro ano, já faz uns 2 anos, então eu acabei me desatualizando um pouco. Mas então, então nós temos ali, né? Se você, de repente, já tem primeiro ano e gostaria de já trabalhar uma aula, né, voltada aí para esse conteúdo, você já pode, né, começar a amarrar as suas ideias aí. Depois nós vamos ter flashcards, que é outra estratégia, né, metodológica, que vai abranger aqui a aula Sistemas e Matrizes, depois, comportamento de funções reais, triângulo, retângulo, trigonometria. Agora, isso aqui é no segundo ano, né? E depois, gráfico de função do primeiro grau. Esses, então, serão os conteúdos contemplados para aplicar as metodologias. Não quer dizer que, se de repente você... eu não tenho nem primeiro nem segundo, só tenho terceiro, né? Ou tenho nono, ou gostaria de aplicar, né? Não, às vezes até tem a turma, mas não gostaria de aplicar nessa turma. Você pode pegar uma metodologia dessas, né? E colocar em um outro conteúdo, né? Numa outra turma ali que você, de repente, prefira, né? Fazer o seu trabalho. Certo? Então, é isso aí que nós vamos estar trabalhando, tá? Esse material aqui, gente, está no slide, que fica lá para vocês na sala, lá no mural, né? Então, vocês querendo ver a qualquer momento, né? Está lá, é só entrar lá e olhar lá o seu slide, que fica disponível lá para vocês.
Então, agora é o acolhimento, né? Nesse acolhimento aqui, nós vamos ver um pequeno vídeo, é pequenininho, tá? Mas é bem emocionante. Não sei se às vezes alguém de vocês já viu, né? E nesse vídeo, que se passa ali numa pequena comunidade, né, do Peru, nós vamos depois refletir e trazer aqui para a nossa realidade escolar, tá? O acontecimento ali, tá? E aí tem uma frase que norteia isso tudo aqui, ó. A educação não é obra de um só. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Assim, num sentido, né, ali das pessoas que vivem num local assim, né, pequeno. Essa frase aqui, ela pertence a um provérbio atribuído à sabedoria africana, né? Então, vamos ver aqui o nosso vídeo. Depois a gente vê as perguntas reflexivas. Señorita, ¿qué pasa con mi bebé? ¿Por qué no llora? Fue un parto complicado, la bebé había ingerido líquido amniótico. Se les explicó a los familiares que no podían permanecer acá. Tenemos que hacer una referencia a Pucallpa porque no contamos con los equipos necesarios acá en Contamana. La familia llegó desesperada, no había más tiempo que perder, así que agarré el micrófono y empecé a llamar a la población. Atención, pueblo de Contamana. La familia necesita nuestra ayuda. Atención, motociclistas. Todos en dirección al Nuevo Progreso. Atención, pueblo de Contamana. Una madre de familia necesita nuestra ayuda. Todos los motociclistas en dirección al Nuevo Progreso. Esa noche todo estaba tan oscuro que no podía despegar. En este aeropuerto no se realizan vuelos nocturnos. Fue un momento muy angustiante. Los segundos parecían horas. Hasta que sucedió. Cientos de luciérnagas se prendieron frente a mí. Muito bem, então, como eu disse, né, de bastante emoções, né? Eu já vi algumas vezes, sempre acabo sendo emocionante, né? Então, ali, né, tinha uma problemática, né? O pequeno lugar ali não tinha condições, né, de voo noturno. Então, houve toda aquela força-tarefa ali, né,
de toda a comunidade para, então, ajudar ali na decolagem, né, do avião. E a finalidade disso era o quê? Salvar ali a vida, né, de uma criança, da sua mãe, né, que teve dificuldades e problemas ali no nascimento, né. Então, nesse sentido, né, que diz que é preciso, de repente, aqui para educar uma criança, mas para salvar, né, também é preciso que todos ali se unam, né, na mesma força-tarefa. E agora, né, pessoal, voltando aqui, né, trazendo aqui para nossa realidade, né, e se o sucesso de um único aluno dependesse da força do nosso trabalho em equipe? O que mudaremos a partir de hoje? Então, pensando ali agora, né, se você na sua escola aí tivesse um aluno ali, né, que a aprendizagem dele, né, dependesse aí de um trabalho em equipe. Seria possível aí na sua escola, né? Ou teríamos que mudar algumas práticas, né? Alguns formatos aí, né? E como esse vídeo pode nos inspirar a refletir sobre a superação dos desafios e a busca por melhorias para o avanço da aprendizagem no Paraná? Vamos lá, pessoal. Agora eu gostaria que alguns de vocês aqui contribuíssem, né? Falassem aí alguma coisa. Com certeza vocês têm, né, muita coisa boa para acrescentar aqui nesse momento. Quem gostaria de estar falando? Patrícia? Muito bem, Patrícia, vamos lá. Então, prof, vocês estão me escutando bem? Meu Sim. computador está meio velhinho aqui, né? Não, está escutando. É assim, esse ano, eu acho que a maior surpresa ali para mim foi o fato da recomposição de aprendizagem, porque eu dou aula da recomposição para todos os terceiros, né? Uhum. Apareceu um professor que veio trabalhar com a gente, e assim, a gente se deu muito bem, muito bem. Bom. E, nossa, é maravilhoso o trabalho em equipe, né? Eu acho ali que o vídeo mostra bem para a gente a força do trabalho em equipe. Exato. Né? Então, para mim, isso é muito importante, né? E contar com esses dias na minha escola teve entrega de boletim, né? Que os pais participam. É muito legal também o envolvimento da família com os professores. É um trabalho em equipe gigantesco, né? No qual todos os detalhes fazem a diferença, absolutamente todos os detalhes, né? É isso, prof. Eu acho que... Muito bem. Né, por aí, prof. Que bom aí que você está tendo uma boa experiência, né, na recomposição, olha aí, né? É muito puxado, olha, essa matéria é puxada, não dá tempo de a gente resolver tudo, mas a gente está dando conta. Agora, o reforço que chegou um professor ali em sala de aula, eu adorei isso. No começo eu fiquei meio sem graça, falei, nossa, como é que vai ser? Mas deu certo. Tá dando certo, uma dupla ali. A gente dá muita risada em sala de aula, enfim. E o engajamento dos professores é muito importante também, a parte motivacional, né? Nós temos que motivar os alunos, aquela coisa, né? E sim. É isso, por aí, né? Mas que bom que está dando certo, olha aí, né? É lógico, tudo que é novo a gente fica um pouco receoso, né? E ainda mais, assim, essa companhia, né, de professor aí. Alguns acharam que seria desconfortável, né, por nunca ter feito isso. Mas que bom. Inovador, diria inovador, um processo diferente, né? E, nossa, dá muita velocidade, né, ao processo, enfim, a gente consegue atender melhor os alunos, para mim está sendo muito bom, muito bom. É isso, prof. Ok, obrigada. Obrigada, pessoal. Mais alguém, gente, para falar alguma coisa? Olha, a Patrícia com o seu depoimento, né, do trabalho em equipe, né, numa dupla, né? Na verdade, é em equipe, né? Porque não é só os professores, né? A equipe toda da escola está engajada, né? Pode falar, Alan.
Olá, prof. Não sei se estão me escutando bem, né? Tá meio um tempo estranho, mas acho que está escutando bem. É difícil, né? Ali, o vídeo mostra bem que foram centenas Uhum. pessoas para salvar uma, né? É verdade, tá vendo? Tirando essa coisa que a professora Patrícia falou ali da recomposição, a gente está em uma para tentar salvar centenas, né? Tem turmas aí com 45, 47 alunos, extremamente difícil de aceitar. A menininha lá do avião, ela não lutou contra o salvamento dela, ela ficou bem quietinha dentro do avião e seguiu o caminho. E o problema dos nossos alunos hoje é que eles lutam, tem alunos que lutam para continuar na ignorância. Eles querem ser ignorantes, né? E esse é o problema, né? A menininha lá, ela estava quietinha, certamente imobilizada dentro do avião, e foi salva, porque ela não lutou contra, e temos alunos aí que lutam contra. Essa semana aí veio polícia, não foi na minha aula, eu tento levar minha aula mais séria possível para evitar isso daqui, mas teve aluno que mandou o professor para tudo que é lugar, e aconteceu isso na semana passada também, em outra turma. Então, são alunos que lutam contra o conhecimento, e isso é difícil, né? Pode ter 100 pessoas tentando salvar uma, mas se a pessoa não quer ser salva, perdão, é complicado. É verdade. Pensando, essa sua interpretação aí, né, do que a gente viu aí, foi bem profunda, hein? É verdade, eles lutam, os nossos alunos, eles querem cair do avião. Né? Não vamos deixar o negócio ficar muito sério, né? Então a gente não pode interpretar só ver... nesse sentido mesmo, né? Eles não querem mesmo saber de saber nada, né? Eles querem ficar mesmo na completa. Tem uma frase que foi colocada até nos planejamentos passados, né? De ver o copo meio cheio ou meio vazio. Eu gosto de ser realista, que vê o copo pela metade. Simplesmente, não dá nem meio cheio, nem meio vazio. Nem meio cheio, nem meio vazio, né? Tá pela metade. A gente consegue salvar alguns, claro que sim. Sim. Tem sempre aqueles, né? Só que tem uns que fica difícil. Né? Não é assim. Falar, só colocar 100 professor que esse aluno vai ser... Não vai. Tem gente que luta contra, e se ele puder, no caminho, atrapalhar e estragar mais 10 junto com ele vai tentar fazer isso. Com certeza. Então é complicado. Isso é verdade. A tarefa de professor é árdua. Não é árdua. Isso, não é uma atitude, digamos, de levar a luz para uma pessoa, que essa pessoa vai ser salva, né? Igual aconteceu lá. Muito bem colocado o vídeo, um vídeo muito interessante, você tinha assistido ele, mas na educação não é uma atitude isolada que salva a vida da pessoa, né? São várias, e isso aqui demanda muito sacrifício de todos os professores, e a gente espera salvar alguns nesse percurso. Com certeza. Salvaremos sim, tá? Isso aí pode ter certeza. Muito bem, obrigada, Alain. Francisco, pode Boa noite, falar. professora. Tudo bem? Boa noite. Boa noite ao grupo. Só um comentário muito rápido, desculpe. Estar com vocês é uma alegria, sabe? Tem uma energia boa, mas eu não quero ir pela negativa, mas eu quero complementar o que ela falou. Se tiver meio copo cheio, meio vazio, a gente já está no lucro. O que eu percebo é o seguinte: depois que eles aprendem a somar números naturais, eles se recusam a aprender qualquer outra coisa. E depois também que eles aprendem a fazer cópia, é muito raro alguém que resolva aprender algo além disso. Para raciocinar, realmente, né? Mas desculpe a brincadeira, professora, mas tem um fundo de verdade nisso, tá? Era só isso, tá? Obrigado. Não, tranquilo, tem que participar mesmo, colocar suas ideias, né? Muito bem, é isso mesmo. Gera, parece que o muito pouco basta, né? Então, é isso mesmo que o Francisco falou. Rosimeire, gostaria de falar também? Sim, professora, veio a aula calhar o nosso vídeo aí hoje, complementar a história do professor Alan. Jantando hoje também, comentei com meu marido que lá na escola nós temos um tema, 5 faltas do aluno lá, você já tem que participar para a pedagogia. E hoje eu fui participar para a pedagoga, que sendo a segunda-feira, já seria a segunda-feira que o aluno não comparecia para a escola.
Aí a pedagoga ligou para a mãe e complementando o que o professor falou ali, às vezes não é só o aluno que não quer estar na escola. A resposta da mãe para a pedagoga foi o seguinte, que ele fica jogando videogame até tarde e aí ela tem dó de acordar ele para ir para a escola. Oh, coitadinho. Então não é só o aluno também que não quer, né? Complementando ali, 80% do aluno que não quer e os outros 20 de uma mãe, de um familiar que toma uma atitude dessa. Exatamente, né? É mesmo que a gente fala, né? Assim, às vezes você chama, às vezes, a mãe, né? Ou alguém da família lá para conversar a respeito do aluno. Quando vem, né, o familiar lá, você chega à conclusão de que o aluno é ótimo. Aí você chega à conclusão de falar, é por isso que o aluno é assim. Não, ele é ótimo, né? Com a família que ele tem, ele é até bom demais. Então, Uma outra situação, só complementar rapidinho, o diretor chamou a mãe porque a menina estava com roupa curta na escola. A mãe chegou com um cinto como saia. Eu acho que ela falou assim, nossa, como assim minha filha está de roupa curta, acha? É bem isso mesmo, é o que eu falei, quando a gente vê a família, você acha que está bom demais o filho. Gente, mais alguém gostaria de falar? A Marilza também gostaria de falar. Marilza, o Francisco quer falar mais alguma coisa? Pode falar, pessoal. Marilza, professora, eu só queria complementar, né? Que às vezes a gente vê quem está de fora, quem está fora da sala de aula, parece que tem a impressão assim de que o aluno está ali morrendo de vontade de aprender e o professor ele não aprende porque o professor não ensina, porque o professor não usa a metodologia adequada, porque o professor não está ali para ensinar. Quando, na verdade, a gente faz sim um trabalho em equipe, a gente tenta ali, quando um colega faz uma coisa que dá certo, ele compartilha com os demais, olha, fiz tal coisa, foi bom a aula, foi interessante. A gente tem uma equipe pedagógica que apoia, a gente tem, no caso do meu colégio, que é cívico-militar, tem os monitores que nos apoiam, a direção. Mas, assim, a gente está ali a centenas de motos com os faróis apontados para a pista e o avião vira de costas e vai para o escuro. É difícil, quando o avião não quer decolar, não adianta, pode vir todas as motos do mundo iluminar a pista, que o avião toma outra direção, ou ele empaca e desliga o motor, sabe? É difícil ali. Que legal. Eu tenho abençoado de um aluno que está há 3 anos no primeiro ano, e para ele tirar o material da bolsa, a gente tem que ficar uns 10 minutos insistindo para o cidadão tirar o material da bolsa. E aí, né, eu tentando conversar com ele, porque ele não é assim um aluno que maltrata o professor, que é agressivo, não, ele simplesmente não quer fazer nada. Aí eu conversando com ele, explicando a importância da educação, né, para ele, né, se esforçar, vamos pelo menos concluir o ensino médio e tal. Ele falou para mim que para roçar pasto não precisa. Aí você fica pensando, o que sabe, parece que os nossos alunos de hoje, os nossos adolescentes hoje, não têm uma visão de futuro, sabe? O roçar pasto tá bom, vai passar a vida inteira fazendo isso, não tem uma perspectiva de futuro, isso me assusta. Mas é bem assim mesmo, né? Isso, muito bem, Marilza, tá? Que ótimo sua participação, tá? Obrigada. Francisco, Sônia, gostaria de falar também? Eu agora? Não sei. Pode ser. Pode ser? Então, eu estou ouvindo todo mundo falar e parece que é tudo aqui, sabe, que acontece comigo também na escola. Mas eu vou mais além. Eu penso assim, que hoje em dia se quer resultados, né? E a gente está com um monte de gente só olhando para nós, os professores. Está todo mundo cuidando de nós, o professor. O que o professor faz? O que o professor não faz? Né? Que toda a culpa é do professor. Eu vejo assim, se querem resultado, deixa o professor trabalhar, né? Deixa a gente trabalhar. Independente qual é a metodologia que a gente usar, se a gente usar uma metodologia arcaica, mas o aluno aprendeu, beleza, é a aprendizagem que aconteceu, né?
Mas eu vejo assim que não é isso que quer, eu não sei. Parece que é um complô, assim, tudo em cima do professor, né? Eu fiz até uma analogia na minha escola que a gente é uma carniça. Todo mundo está em cima do professor dando uma bicadinha, né? E todo mundo quer resultado, mas, porém, em uma escola, se a gente for ver, quem é que realmente trabalha é o professor. O professor faltou, vira um Deus nos acuda. Aluno não está na escola, não tem aluno. Outras funções dentro da escola são todas decorrentes de quem? Do professor e do aluno. Então, assim, deixa. Eu acho que deu uma cortadinha aí na sua internet. Sônia, travou aí você. Que pena, ela estava falando tão bem. Francisco, você quer falar mais alguma coisinha? Pode falar. Ou a Marisa também estava querendo falar. Acho que essas internet estão dando problema. Professora, eu concordo plenamente com o que a Sônia falou. Exatamente, a gente é como se fosse uma carniça mesmo. Né? Então, está tudo em cima do professor. Tudo em cima, né? Exatamente, é uma pressão muito grande para a gente usar metodologias diferenciadas, é aquela coisa, como se eu acredito que ainda lá no nosso tradicional, parece que a coisa ainda andava melhor. Né? Eu trabalho num colégio integral, e lá o diretor fica em cima da gente, porque ele não quer que a gente use o quadro de giz. E a gente que trabalha matemática, como que você não vai usar o quadro de giz? Qual que é a matéria dele, professora? Desculpa, fiquei curioso. Qual que é a matéria dele? Ele é professor de geografia e história. Tá. Aí eu falei para ele, professor, mas se eu dou material, se eu dou as atividades para eles, eu tenho que corrigir. Eu vou corrigir aonde essas atividades? Então, gente, é muito complicado. Então, é uma pressão assim, muito grande. Por ser uma escola integral, então parece que a cobrança ainda é maior do que nas escolas normais. Eu imagino que é mesmo. Então, a gente fica assim, tipo assim, eu trabalho 40 horas, eu chego em casa, a minha vida é escola. A minha vida é escola, porque tem que ser aula diferenciada. Então, a gente fica em cima preparando coisa e tentando o que eu faço, ver se chama atenção. Então, é complicado. É que nem os professores falavam. Tem muitos alunos, é como se eles estivessem fazendo um favor para a gente de estar copiando a matéria, de estar fazendo a nossa disciplina. Outros chegam a encarar a gente como se fosse inimigo deles. Então, é algo assim muito difícil. Então, o professor está vivendo assim, um momento muito complicado na educação. Eu acho que, pelo tempo que eu estou na educação, eu nunca vi algo nem de longe parecido com o que a gente está vivendo agora. Está muito complicada a nossa situação. Isso, é bem isso mesmo. A gente parece o inimigo, né, do aluno. Tudo é mais interessante, né, do que o professor propõe. Não, gente, vocês todos estão cheios de razão, né? Assim, a gente é que sabe mesmo, né? Como que é, né, a sala, como que é a nossa vida, né? Nosso cotidiano aí, né? Não é fácil. E ainda todas essas cobranças. A Marilza gostaria de falar mais alguma coisa, Marilza? Professora, em relação ao que a Sônia estava falando, né, da questão de querer obrigar a gente a usar metodologias, eu penso assim, a questão da plataformização do ensino. As plataformas não são ruins, elas são interessantes. O que me incomoda é a obrigatoriedade de você usar aquilo ali. O professor em sala de aula, ele sabe qual é o momento de usar e qual é o momento que não é. O fato de você ser obrigado a usar atrapalha o desenvolvimento do conteúdo muitas vezes. E a gente eu percebo com os meus alunos que eles estão cansados já de fazer nas plataformas, eles estão cansados do uso de telas.
Quem criou isso, eu entendo o raciocínio mais ou menos assim, o aluno gosta do celular, ele gosta de usar o celular o dia inteiro, então vamos colocar ele para fazer atividade no celular, que ele vai se interessar, não vai. É como eu pensar assim, meu aluno gosta de jogar futebol, eu vou levar ele lá no campo de futebol, vou dar um caderno de matemática para ele, mandar ele resolver a atividade. É isso que está sendo feito. Ele gosta de usar o celular para se divertir, para jogar, não para estudar. Quando você põe a atividade ali, ela se torna tão ou mais maçante do que era no caderno. Eles estão cansados e isso está mais atrapalhando do que ajudando. Quando a gente pode encaixar no momento da aula em que aquilo realmente se faz necessário, se faz útil, ótimo. Quando a gente usa porque é obrigado a usar, isso atrapalha. Tem que... É tudo registrado, né? Tem que ir toda semana, tem que ficar determinado tempo, né? Então, isso realmente... Sem contar que é uma pressão enorme em cima da gente. E a gente fica em cima deles também para eles fazerem. E o que acontece? Alguns vai lá e faz rapidinho, aí depois eles só mexem o mouse, porque tem que dar o tempo. Tem que dar o tempo para não ficar... Gente, que loucura que é isso. Olha, é uma brincadeira, viu? Tá louco. Isso aí é realmente. Mas então, pessoal, é isso mesmo, né? Ótima e todas as contribuições de vocês, né? É bom que a gente fale, né? Que isso chega em alguns ouvidos, com certeza, né? Porque eles assistem às aulas todas, né? Para ver se o formador está fazendo tudo certo. Mas então vamos lá, gente. Continuando, né? Agora vamos ver aqui, né, algumas práticas relacionadas ao SAEB que já acontece, né? Então aqui vamos ver aqui um vídeo bem rápido aqui, só de um resuminho aqui, né, dessas coisas que já acontecem aí. Deixa eu colocar grande aqui. Muito bem, então, né, porque ele fecha com a frase, né, porque educação não se mede em números, né, mas em transformação. Ó, o vídeo até enroscou aqui. Opa. Né, então aqui, né, colocando aqui para a gente, né, o que é e quais ações estão sendo realizadas pelo Estado do Paraná com foco no SAEB, né. Então fala aqui também, né, da recomposição, né, as coisas que realmente já estão aí sendo feitas, né. Então, já percebemos que em 2025, muitas ações estão sendo realizadas em toda a nossa rede. E no seu contexto, quais ações sobre o SAEB já foram realizadas? Na verdade, né, para esse SAEB aqui 2025, se vocês lembrarem, né, estão sendo realizadas ações desde 2024. Esses alunos hoje, né, que estão no 3º ano, que estão no 9º ano, eles já estavam, né, participando de atividades o ano passado, né, no 2º e 8º ano, participaram de alguns simulados, né, eles tinham quizzes diferenciados, né, com foco aí já para o SAEB. Então, já era uma preocupação, né, com esses alunos. E, na verdade, nesse ponto aí, eu acho que é algo bom, né? Porque é a mesma coisa hoje, você pensar assim, eu não tenho 3º ano, né? Então, eu não tenho preocupação com essa prova, né? Mas se você
hoje você tem um primeiro ano, você já fica alerta que essa turma vai ser a próxima turma a participar de um SAEB, né? Então, continuando aí nesse formato, né, a cada 2 anos. Então, hoje, os que estão lá no primeiro ano, os que estão no 7º ano, né, serão os próximos a ser os alunos SAEB. Então, por que não pensar já nessas ações, né? Se é que ainda já não estão fazendo, né, essas ações aí, com foco nessas turmas, né, que serão os próximos. Bom, agora, pessoal, essa perguntinha aqui, vocês vão responder, mas vocês vão responder já fazendo o em ação, né? Vocês vão responder aí, ó, no seu contexto, né, na sua escola, nas suas salas de aula, né, nas suas turmas. Quais ações sobre o SAEB já foram realizadas? Né? Porque num momento como esse, a gente já terminou um primeiro trimestre. Então, com certeza, né, muitas ações já foram feitas. Né? Então, é isso que você agora vai fazer num documento, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês. Olha, vai ser assim. Então, agora, né, todo mundo prestando aí uma atençãozinha maior, né, em relação a isso. Por quê? Porque vocês agora vão entrar em ação. De que maneira? Você vai acessar o documento, que eu vou colocar o link aqui no chat, né, para vocês, individualmente. Então, nesse primeiro momento, você não vai se juntar com colegas, você vai fazer sozinho. Fala, Francisco. Professora, então, eu já deveria ter avisado a professora quando entrei, que é o seguinte, eu estou com um problema no meu computador, novamente estou usando o celular. A professora permite que eu faça isso, ponha em dia durante essa semana? Não vou conseguir escrever aqui, prof. Tudo bem, Francisco, tá? Tá, semana que vem já... Fazendo o quanto antes, tá? Tá, obrigado. Mas eu posso colocar o link lá no grupo de WhatsApp, você pode tentar, pelo menos, né, ver ali, tá? Ver a atividade, como que é. Tá, Ademir, obrigado. Tudo bem, Ademir? Algum problema? Oi, prof. Eu também estou pelo celular, meu computador também está com problema, estou aqui com ele ligado na minha frente, ainda não consegui, tá? Já reiniciei uma vez, estou acompanhando a reunião pelo celular. Tudo bem, eu coloco lá no grupo, daí vocês tentem também ali ver, pelo menos. Mas aí, não sei se vocês vão conseguir colocar o link dessa atividade, mas depois eu explico um passo a passo diferente para vocês, tá bem? Se vocês não conseguirem, não se acalmem, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Obrigado, professora, obrigado. Ah, tranquilo, Francisco, a gente vai fazer tudo o possível, tá? Mas vamos lá, vamos acompanhar, né, e ver aqui como que nós vamos fazer. Então, como eu disse, vou colocar o link aí no chat, vocês vão fazer individualmente, então, por isso, vocês precisarão fazer uma cópia do documento. Por quê? Porque ele não é um documento compartilhável, né? Então, você vai fazer a sua cópia. E aí, então, você vai registrar, esse documento, ele vai ser composto de 3 slides. O primeiro slide é esse que está aqui, ó. Aqui que eu estou colocando aí para vocês, tá? Aqui, ó, percurso de ações para o SAEB, caminhos percorridos. Então, aqui nesse espaço, é que você vai escrever o que você já fez aí, ó. Por isso que chama-se caminhos percorridos. O que você já fez de ações, sua escola já fez de ações para o SAEB, né? Esse ano. O que vocês já fizeram até então? Então, você vai relatar aí nesse slide. Ok? Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui o link do documento. Todos vocês vão abrir ele e, como eu disse, fazer uma cópia. Ok? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês para ajudar nessa parte aí um pouquinho. Espera lá, deixa eu também entrar aqui e fazer essa cópia também.
Não, eu devia ter... Espera lá, que eu acabei fazendo... Prontinho, acho que deu uma pequeno probleminha aqui. Tá, então vamos lá, vou retomar. Deixa eu colocar de novo o link aí. Não sei se todos conseguiram. No chat. Aí, então, vocês vão fazer a cópia, né, do documento. E aí, fazendo a cópia, pessoal, vocês vão perceber aqui um slide igual aqui. Deixa eu colocar de novo aqui para apresentar para vocês, né? Senão... O primeiro slide, são 3 slides, né? O primeiro vai ser esse slide aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, caminhos percorridos. Tá? Então, você vai escrever aqui nessa parte, só nessa aqui, tá? Nas outras ainda não, nos outros slides ainda não. Você vai escrever aqui o que é que você já fez aí para o SAEB, ok? Deixa eu só agora orientar a próxima parte. Tudo bem? Estão conseguindo abrir o link, fazer a cópia? Acho que sim, né? Deixa eu colocar também na foto, né? A gente tem que salvar depois o link. O link é aquele que aparece em cima? É esse link que depois a gente tem que colocar aí para a senhora? Isso, então, eu quero colocar para vocês certinho aqui como é que nós vamos fazer, tá? Tá. É que eu só estou organizando. Ó, já coloquei lá na nossa turma também. Ou não, acho que eu coloquei na turma errada, gente. Eita, saiu. É verdade, eu coloquei em outra turma. Nós somos a turma... Aqui. Aí, acho que agora está certo. Deixa eu ver. Isso mesmo. Tá. Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer uma cópia. Aí eu vou... Agora sim, eu vou conseguir colocar aqui para vocês, tá? Para entender. Já feito isso, né? Então, vamos já pegar e salvar... não é salvar, né? Compartilhar esse link. Ó, agora eu estou dentro do documento mesmo, né? Porque antes eu estava no nosso roteiro. Então, depois que você escreveu aqui, você vai colocar, então, agora, esse documento lá no seu portfólio, né? Então, vamos lá, para quem não sabe, né? Ou esqueceu. Ó, tá vendo que aqui tem essa bolinha azul que parece um homenzinho aqui dentro e um sinalzinho de mais?
Pode ser que o seu não apareça assim, pode ser que se não aparecer assim, vai aparecer a palavra compartilhar, em azul também, tá? Então, seja da maneira que estiver aparecendo aí, ou a palavra compartilhar, ou essa bolinha com esse homenzinho e o mais, você vai clicar sobre ele, ó, caso aqui, ou sobre a palavra compartilhar, e aqui, gente, ó, vai aparecer essa janela, tá? Nesse restrito aqui, você vai colocar aqui, ó, CED, tá? Coloque CED, deixe na opção CED, que vai ser qualquer pessoa neste grupo com o link pode ver, né? Então, e aqui você até pode deixar como leitor mesmo, porque daí você vai conseguir fazer editar as suas coisas, né? Feito isso, você vai, então, aqui, ó, na opção aqui, copiar o link, clica no copiar o link, e aí, a seguir no concluído. Com esse link copiado, você vai abrir o seu portfólio, que eu pedi que vocês deixassem aí já, né, como uma aba aí, para vocês ficarem fácil. E aí você vai lá no slide 9, aonde está escrito aquele lá, insira um print, link, né, da produção. Você clica sobre essa frase, vai fazer uma caixinha de texto, né, um retângulo azul, aí você então cola, clica, né, com o botão esquerdo, direito, botão direito, e aí vai aparecer a opção colar. E aí é só deixar azulzinho ele. Para deixar azulzinho, você põe o cursor no finzinho lá da frase dele, né, do link, e dá um enter. Ficando azulzinho, tá tranquilo, tá? Depois a gente consegue abrir e visualizar. Fala, Rosimeire. É só o primeiro slide que é para preencher, professora? É só, por enquanto tá? Porque agora nós vamos ter mais um direcionamento, né, para o próximo slide. Certo? Tá, mas esse copiar e colar é para fazer agora ou quando preencher todos os slides? Pode fazer agora, tá? Tá, ok, obrigada. E conforme você vai depois preenchendo, ele vai atualizando. Tá, ok, obrigada. Tá? Olá, professora, só uma pergunta ali. Atividade a gente desenvolveu bastante, mas, digamos, voltada para o SAEB com nono e terceiro, eu não tenho nem nono nem terceiro. Daí eu coloco que alguma atividade que eu fiz com o primeiro, talvez, para daqui 2 anos, alguma coisa assim? Pode ser, se você fez leitura, interpretação, né, dentro da matemática mesmo, já foram atividades voltadas para o engajamento do aluno. Né? Se você fez grupo de estudo, monitoria, né? Se você usou uma metodologia diferenciada, pelo menos uma você usou, que você fez na sua implementação lá na primeira jornada, né? Com certeza então, você fez outras. Sim, foram feitas outras. Mas... Tá? Isso, tá então, você pode relatar tudo isso. Tá, Joia. Tá? Maria... Fala, Maria. Primeiro eu preencho, depois eu faço essa cópia, ou eu já faço a cópia e preencho direto lá no portfólio? Não, você pode fazer... Se você já preencheu o primeiro slide? Não preenchi. Estou então, com ele aqui, fiz a cópia. Então, primeiro você... Mas se bem que independe, você pode copiar o link, deixar lá no portfólio... E depois você volta nesse documento e escreve, que ele vai atualizando lá. Ok. Tá? Isso. Okay. Então, gente, acredito que a maioria já deve ter feito, né? Para a gente tocar aí o restante do nosso... Bom, aqui, então, esse que eu estou aqui compartilhando com vocês é o documento, tá? Vocês... Deixando o link dele lá no portfólio, né? Minimiza ele aí de novo, né? E daqui a pouco a gente vai pegar a segunda parte.
agora a gente vai voltar lá para o nosso roteiro para, então, continuar aqui o nosso estudo de hoje, o nosso roteiro aqui. Deixa eu apresentar de novo outra coisa. Parar essa apresentação e voltar aqui para o nosso roteiro. Muito bem. Bom, fizemos então essa parte aqui, né, que foram os caminhos percorridos. Agora, gente, nós temos aqui na sequência, vai ser tipo um cronograma, né, que vai colocar aqui para a gente sobre isso. Ó. Você sabe quem são os estudantes que estão concluindo a etapa de ensino em 2025? Né? Você sabe quem eles são hoje, né? Mas quem eles foram antes. Então, nós temos aqui, né, uma tabela que mostra para a gente quem são os nossos alunos hoje de terceira série e nono ano, né? Está destacado lá essas duas turmas. Então, veja bem, né? Nós conhecemos eles, né, aqui hoje na terceira série, no nono ano, mas olha só o que houve antes. Esses alunos da terceira série de hoje, né, em seu curso normal... Rosimeire, você gostaria de falar alguma coisa? Não, professora, desculpa, eu acho que eu esqueci de abaixar a mão. Desculpa. Ah, tudo bem, tranquilo. Desculpa. Tá, acontece. Então, esses nossos alunos de terceira série hoje, olha lá o que aconteceu com eles. Quando eles estavam no 7º ano, né, o que aconteceu? A pandemia, né? Então, foi ali o grande estouro aqui da pandemia, né, onde nós ficamos completamente sem aulas, né? Lembrando aí do momento que vivemos. No 8º ano, ainda em período de pandemia, a gente começou a dar aquelas aulas online, né? Aqui já em 2020 a gente já teve essas aulas, mas foi muito pouco. Em 2021 a gente começou a dar aulas online, acho que foi metade do ano dessa forma, se não me lembro. E depois começou a vir os alunos por turmas, né, para a escola. Uma semana vinha uma parte, outra semana outra parte. Em 2022 foi quando começou a normalizar, daí era aquela guerra com põe máscara, né? Não, ficar cuidando deles com as máscaras, não foi nada fácil. Mas olha só, todo esse período aqui, a aprendizagem mesmo foi praticamente nada, né? Então, hoje eles estão aqui na terceira série, com toda aqui, ó, uma matemática básica, né, que é formada ali no 7º, 8º ano, completamente sem nunca ter visto nada, né, porque esses 2 anos aí foram bem críticos. E aqui os de nono ano, gente, a situação ainda é mais grave, né, porque olha aqui, pegou eles lá no 4º ano do ensino fundamental, né, anos iniciais. Aí foi, ó, 4º ano, 5º, né, assim, o que eu soube, assim, é que as escolas faziam atividades impressas, né, e mandavam para casa do aluno. Aí o aluno, se ele tinha alguém em casa que ajudava, né, ele fazia, senão, se ele não tinha ninguém que ajudava, ele não fazia, né, e aí por diante, né. Então, veja bem, o prejuízo aqui foi muito grande. Então, hoje, no nono ano, a gente chega a ter alunos que nem, né, sequer sabem ler, né, porque, com certeza, muitos aqui chegaram no 6º sem quase nada aqui de coisas básicas, leitura, interpretação, né, operações básicas. Então, olha só todo o prejuízo que esses nossos alunos tiveram, né, nesses anos anteriores. E também, né, com tudo isso aqui, né, a gente acho que foi o slide do link
é o 9, tá? Os 2 slides são da reunião 2, tá? Então, gente, e aliado também a isso aqui, o que que houve, né? Eu falo por mim, eu não li isso em lugar nenhum, não. Eu vejo, assim, que os nossos alunos, eles perceberam que eles podiam viver sem escola, né? E aí, talvez hoje seja toda essa resistência que a gente encontra, né? Que já lá no passado não era fácil e hoje piorou. Por quê? Porque esses alunos, eles viveram sem a escola, né? Durante esse tempo aí. E viveram, né? Para eles estava até bom demais, né? Então, olha só todo um prejuízo aí, né, que a escola teve aí com essa defasagem toda. Por isso essas preocupações aí, né, de fazer essas aulas de recomposição, né, não é fácil. Então, gente, com esse conhecimento aqui, quais ações podemos promover para reconectar o estudante a uma trajetória de aprendizado? Né? Então, a gente já sabe aqui que o nosso estudante teve todo esse prejuízo. Agora, como é que a gente, então, pode fazer, né, ações para fazer o nosso aluno ficar conectado, né, com o aprendizado, com a escola, com a vivência da escola? Olha, aqui nós temos algumas ações desenvolvidas nas escolas da nossa rede para engajar a comunidade escolar. Então, tem escola aqui que fez um jornal SAEB, né, com informações aí, né, de pesquisas. Teve outra escola que fez a atividade Adote um Descritor. Então, cada componente, né, adotou um descritor para trabalhar, né, e por um determinado período. Aqui, língua portuguesa, ciências, né, a matemática, né, alguns componentes aqui que adotaram um descritor, né, para tirar ali as dificuldades. E depois, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, agora já é o momento novamente da gente escrever lá no nosso segundo slide. Então, o que agora, nesse segundo slide, você vai fazer? Ó, o que você está realizando neste momento na sua escola, né? O que pode ser considerado uma ação de engajamento? Olha, vai ser bem parecido com o outro, só que o primeiro slide, ele tinha aquele teor assim de o que você já fez, né? Isso pode ter sido considerado no primeiro trimestre. E agora, o que você está fazendo? Se for as mesmas coisas do primeiro, né? O que tem? Se deu certo, se engajou o seu aluno, tranquilo, você pode continuar fazendo essas ações. Mas será que tem alguma coisa a mais que você agora viu que você pode complementar agora, né? Que você já está complementando? Então, você pode escrever isso agora no segundo slide, ok? Pega o seu documento de novo, vai lá agora no segundo slide e escreva lá no segundo slide o que você está fazendo nesse momento nas suas turmas. Pode ser no seu primeiro ano, no seu segundo, né? Você está o quê? Desafiando os seus alunos com atividades, né, de enriquecimento curricular, você está propondo questões, né, mais direcionadas à leitura e interpretação, porque a matemática, gente, ela também é muito importante a leitura, né? Só fazendo uma parte, né, eu achei bastante interessante na prova, interessante e até meio preocupante, né, na prova Paraná dessa primeira edição, do segundo ano, agora eu não vou lembrar o número da questão, tinha uma questão que era um texto enorme,
né? Era um texto de uma página, praticamente. Numa página tinha o texto e depois as alternativas ali. O enunciado era pequenininho e as alternativas, né, para o aluno escolher. Era um texto que falava, assim, parecia que você estava lendo algo de biologia, né? Então, eu pensei, nossa, olha a importância, né, da leitura dentro da matemática, porque a matemática ela não é só cálculo, né? E até mesmo para chegar no cálculo, eu falo para os meus alunos, né? Não adianta saber fazer cálculo, você precisa fazer leitura, você precisa interpretar e saber qual cálculo você vai usar, né? Porque só o cálculo. Então, assim, né? Só achei interessante aí. Não sei se alguém também viu, né? Quem tem o segundo ano, viu essa prova, né? Essa questão. E a importância, né, da leitura, né? E interpretação na matemática. Então, podem fazer agora, né, o segundo slide. Vou dar um tempinho também para vocês fazerem. Tudo certo, pessoal? Todo mundo conseguindo fazer? Tá? Não precisa também ser assim tanta coisa, né? Pode ser aí 2, 3 ações, né? Desde que você realmente esteja vivenciando isso, né? Tranquilo. Professora. Olá. Esse segundo, eu vou colocar ele no slide número 8, é isso? Não, Marisa, você não é no portfólio, tá? É no seu naquele documento que você abriu e salvou. Tá? Deixa eu ver aqui. Você lembra um documento de 3 slides que a gente começou a trabalhar? Sim, eu estou fazendo nele. Isso, é nesse aí. Ó, se você já colocou o link lá no portfólio, tudo que você estiver fazendo aí vai atualizando lá. Tá? Já atualiza lá direto. Isso. Então, não tem necessidade que eu colhe o link e que eu leve para lá. Mas você já colou esse link lá? Você tem que ter feito isso uma vez. Ou, se você digitar tudo depois, né, leva depois, se você não fez isso ainda. Eu vou dar uma olhadinha lá como é que tá lá. Acho que eu fechei a nossa sala aqui, parece. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Se você já colocou lá.
Eu fiz 2 já. Dois slides aí do documento, né? Isso, aham. Tá, beleza, é isso mesmo. Tá. Aí eles já vão automaticamente para o portfólio, então. Ah, você colocou o seu link lá já. Embora ele ficou de ponta cabeça. Ah, então eu preciso virar ele. Como que eu faço para virar ele, hein? Deixa eu ver se eu... Eu já mexi aqui, mas não estou lembrando onde que vira ele. Espera aí que eu já virei para você aqui. Já virou. Isso. E deixei ele azulzinho também, tá? Júlia, você podia dar uma olhadinha no meu também? Eu acho que eu fiz bagunça ali. Meninas bagunceiras. Eu olho sim, tá? Obrigada, professora. Obrigada. Não vou conseguir olhar de todo mundo agora, mas depois eu olho de todos para ver. Aí, se tiver algo muito bagunçado, né, como as meninas disseram aí, eu entro em contato com vocês. Tá, da Marisa tá ok, o link tá lá. É só ir fazendo agora a sua atividade. Quem mais que pediu? Quem quer? Porque eu não estou vendo vocês agora. Quem pediu, gente, depois? Eu, a Maria Isete. Tá. Maria Isete. É que eu entrei aqui no ambiente da sala, daí eu não estou vendo vocês. Só escuto. Professora, a hora que a gente salva, faz uma cópia lá, ele já salva automaticamente, né? Eu não preciso salvar no meu computador, né? Ele é salvo. Não, ele já fica, tá? E vai ficar lá para você até o dia de você entregar. Okay. Tá certo aqui, Marisete, tá? Tá feito o link, tá aqui, tá? Tá certinho. Tudo bem? Ok, então, obrigada. Tá. Não, todo mundo acerta sim, não é tão difícil, não. Tá? A gente vai aprendendo. É claro que essas coisas, né? Sempre a gente vai ter alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas a gente vai aprender. Eu estou sempre esquecendo alguma coisa. Também, né? Às vezes você faz uma ação uma vez, depois, né? Passa um tempo, você não faz, fica sem fazer, esquece mesmo, é verdade. Gente, então, vou só continuar, tá? Mas assim, se você ainda está fazendo, fique tranquilo. Aqui nós temos ideias engajadoras para o SAEB, tá? Então, nós vamos ver isso daí. Algumas ideias, né, que vai ajudar vocês aí. Deixa eu só pegar algo que eu deixei aqui na minha galeria para ajudar nessas ideias aí. Tá? Então, vamos ver essas ideias que podemos ter, ó. Primeiro, item do dia ou desafio da semana, né? Como que você pode fazer isso, ó? No quadro, né, ou no mural, um item que você possa pegar, pode ser assim, uma questão, né, dessas provas de avaliações externas, né? E até mesmo desses simulados que os alunos estão fazendo, né, que está vindo para a gente. E aí você pode, então, discutir, né, em dupla ou grupos, ou grupo, né? Então, seria um desafio, né? Então, o que seria esse desafio? Pegar uma questão e lançar ali para o seu aluno. Olha, vocês têm essa aula para fazer, ou você tem uma semana para fazer essa questão, né? E trazer aqui, né, a questão para a gente discutir. Visitas técnicas e escuta ativa, né? Isso também pode ser feito, dependendo aí, né, da demanda. Compartilhar o link da atividade novamente? Tá bem, já vou colocar aqui. Ademir. Acho que eu estou com ele ainda. Foi o último que eu abri. Então, são mais algumas ideias, né? Depois, criação de bancos de boas práticas, né? Então, aquilo que
você fez, o seu colega professor fez, né? Que foi legal, foi bom, deu certo, né? Então, fazer ali um banco dessas práticas. Divulgação nos meios locais, espaços de escuta com o estudante, né? Buscar saber ali, né? Principalmente as dificuldades, né? De fazer uma roda de conversa, né? Também pode acontecer aqui nessa escuta com os estudantes. Mural de habilidades com os descritores do SAEB, né? Pode estar colocando esses descritores, né? Fazendo um mural. Mostra cultural, SAEB mais recomposição. Então, pode juntar aí, né? O professor da turma, mais o professor de recomposição, né? O professor de matemática, mais o da recomposição, e fazer aí uma mostra cultural. Mapa das ações inspiradoras do núcleo regional, né? Então, seriam algumas mais ideias, né? E aqui, então, e quais outras ideias você pode realizar no seu contexto? Tá? Você pode copiar uma dessas aqui, porque agora é algo que, de repente, você ainda não fez, né? E que poderia estar fazendo. E aí, então, pessoal, vai ser o nosso terceiro slide, tá? No terceiro slide, na verdade, ó, nós não vamos formar os grupos porque a gente acabou se estendendo bem aí nas outras, e aí vai ficar um pouco corrido. Então, continue fazendo, né, individualmente, aí agora o terceiro slide. Você pode pegar uma ou duas dessas ideias aqui, ó, que eu coloquei, né? Opa, eu estou indo para frente. Que eu coloquei aqui, né? E ver a possibilidade de estar fazendo algumas dessas e colocar aí no seu terceiro slide. É uma sugestão, tá, gente? Mas. Terceiro slide agora, tá? Sendo. Na verdade, a gente ia, né, entrar nos grupos, discutir um pouquinho, mas não sei por que a hora passa tão rápido. Quando a gente vê, já está quase na hora da gente encerrar, né? Vamos ver se a gente não atrasa hoje. Semana passada atrasamos um pouquinho, né, por conta das apresentações, mas pretendemos terminar no horário hoje. Então, né, lembrando, né, gente, esse link que você colocou no seu portfólio, você pode trabalhar nele ali a qualquer momento. Se você não terminar hoje, né, o ideal é que a gente esteja terminando, né, para você não ficar com coisas para fazer, né? Mas assim, não conseguindo terminar agora, ou se você tiver alguma outra ideia, né, você pode entrar lá a qualquer momento e complementar. Onde que você vai entrar? Lá nas atividades avaliativas, né? Atividade avaliativa 1, portfólio. Né? O link vai estar lá, por isso que eu falei da importância de você já colar esse link lá, né? E também, caso você, né, precisar aí de rever a aula para alguma coisa, esse slide, né, fica para vocês lá no mural da nossa sala. Então, você também pode rever aí essas ideias engajadoras, né? Tudo isso aqui fica ao alcance de vocês, tá? Lá na nossa sala. Aliás, tudo que a gente trabalha, né, aqui é disponibilizado para vocês até com antecedência. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. O último slide ali, o terceiro, que fala ali sobre percurso da ação para o SAEB, em ação para onde vamos, é esse? Isso, esse mesmo, tá? Ok, Que obrigada. aí você temos algumas ideias aqui, né? Mas você também pode complementar com as suas, tá?
Gente, eu vou me adiantar um pouquinho aqui só, vou pegar o link da avaliação do dia, tá? Para vocês também já irem fazendo. Tá? Então, o formulário, né? Vou deixar aqui no chat e também lá no grupo. Aí. Esse é o formulário de avaliação do dia. Também vou colocar no... Ixi, eu sumi com o grupo daqui. Tem que pegar de novo. Vou colocar no grupo também, tá? É matemática EM, né, professora? Isso. E a nossa turma é turma Y. Eu acho que deu uma pane aqui no meu WhatsApp. Espera aí que eu vou pegar de outra forma, porque eu não estou conseguindo. Deixa eu ver. Vou pegar do outro grupo que eu coloquei e vou tirar para vocês. Aqui. Ai, tá vendo? Professora, a minha turma é a C, né? Ah, é. Quem é de segunda-feira é a turma C. Quem é da manhã é a turma G. Ah, agora eu já estou conseguindo. Agora eu vou colocar no grupo. Pronto. Coloquei lá no grupo o formulário de avaliação, tá? Se alguém está só no celular aí, dá para ir fazendo. Beleza? E aí, então... Bom, daí, pessoal, eu vou só aguardar um momentinho e só falta a gente aqui fazer o nosso print depois, tá? Eu vou estar olhando lá os trabalhos que vocês fizeram, né? Se todo mundo... Não assim o teor ainda lá do trabalho em si, né? Que isso aí vai ser... Eu vou corrigir depois, né? Que é a correção do portfólio. Vou olhar lá se vocês conseguiram a questão do link, né? Tudo certinho, se o link está abrindo, né? E qualquer coisa, aí na próxima semana eu falo ou entre em contato aí durante a semana. Essa semana não... Eu tenho já umas coisas aí, não vou conseguir fazer muita coisa, não. Mas, com as bênçãos e graças, semana que vem estarei aqui. Aqui eu tenho alguns documentos aqui no Saiba Mais, eu coloquei alguns lá para vocês na biblioteca, tá? Que fica mais fácil, ó. Eu coloquei aqui as escalas de proficiência, as matrizes de referência, tudo isso aqui, o site do INEP, né, que vai falar sobre o SAEB. Aí vou estar colocando os demais também. Tá? É sempre bom, né, às vezes, se você quer se informar um pouco mais, né, sobre informações gerais, né, do SAEB. Então, tem essas referências aqui. Elas ficam no último slide aqui de cada roteiro, né? Mas, como eu disse, já coloquei algumas lá na biblioteca, tá? Na sala do Class. Ok? E aí, então, nós vamos fazer o nosso print, é o que vai ficar faltando agora.
Para a apresentação. Olha que sala cheia, bonita, meu Deus do céu, olha só. Turma grande e participativa. Prof, a minha câmera parou de funcionar. Ah, é complicado, né? A gente gosta tanto de ver vocês, mas essas câmeras, elas gostam de não funcionar direitinho, né? O senhor acha que vai acabar a minha bateria? Ai, meu Deus do céu, então vamos fazer esse print logo. Socorro! Antes que acabe a bateria do Francisco, né? 4%. Ai, pelo amor de Deus, o meu já tinha hibernado já. Então, vamos fazer o print. Sorrisão aí bonito do print. Ah, tá, obrigado. Ah, muito bem. Deixa eu só conferir aqui se está tudo legal. Muito bem. Ótimo, gente. Então, pessoal, bom, eu posso aguardar mais um pouquinho, vocês estão fazendo ainda, né? A atividade. Mas se você já concluiu, né? Já está tudo tranquilo, fique à vontade, né? Para sair. E aguardo vocês aí para a próxima semana. Tá bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Vocês. Tudo de bom para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. E ó, acabou que não choveu, não acabou a luz. Todo mundo sobreviveu aqui, ó. Prof, eu acho que eu entendi. Consegui fazer lá agora, preencher os 3 slides e inserir o link no portfólio, tá? Porque eu fui acompanhando. Mas você conseguiu pelo celular ou você conseguiu? Não, eu estou pelo computador agora. Consegui entrar pelo computador, já era 9h15. Ah, sim. Então, eu fui correndo contra o tempo ali.